E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, artista visual, começando mais um programa #Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com o Bosco Feitosa. E aí, Bosco, beleza? Tudo bem. Eu queria agradecer a oportunidade, eu acho importante a divulgação do artista no Estado. E estou muito impressionado com a casa, né? Porque a gente, na entrada, a gente ouve falar, eu sempre ouvi falar da casa, ela recebeu o troféu Sereia de Ouro, Sereia né? de Ouro. Então, quando a gente chega aqui, que vê o detalhe, né? A própria decoração das salas, tudo feito com muito carinho, eu fiquei impressionado. A casa de Vovó Dedé é incrível, né? É muito interessante. Faz o Dedê Tour, né? E a Roberta leva 1.500 crianças, né? 1.500 crianças, aproximadamente 1.500 crianças por ano a casa de Vovó Dedé atende, né? É um projeto incrível. Aqui na Barra do Ceará, a Sereia de Ouro, a dona Regina Barbosa, que é mãe do Wagner Barbosa, um abraço para o Wagner, um abraço para a dona Regina. A dona Regina ganhou merecidamente, né? Com certeza. E um reconhecimento que vem pelo trabalho na Casa Vovó Dedé, dona Regina Barbosa foi agraciada com a Sereia de Ouro. E é um projeto incrível, né? Muito projeto social, a Casa de Vovó Dedé. Né? Fui até a cozinha também. Eles tem um curso de gastronomia para as mães, porque as crianças estudam música, estudam piano, violino, saxofone, fazem balé, né? E as mães fazem um curso de gastronomia, né? É incrível, fantástico. Bosco, bora falar de arte. Bora falar de arte, de artes visuais. A galera de casa quer saber como é que Bosco Feitosa entrou na arte, como é que a arte convidou Bosco vem ser artista. Como foi isso? Rapaz, eu considero o meu percurso como artista em 3 períodos, né? Quando criança, eu sempre gostei de desenhar. Eu sou o 10º filho de uma família do interior. Eu fui o único que nasceu aqui em Fortaleza. E a diferença de idade era razoável entre a gente. Então, eu sempre gostei de desenhar, né? Já desde dos primeiros anos de escola, eu desenhava professor e tal. E os trabalhos que eu fazia, eu sempre lia, por exemplo, o livro de José de Alencar, ia procurar o retrato de José de Alencar e tentava desenhar. Então, passei a fazer isso, até que um primo meu que morava em Pacuti, chamado Wagner, Francisco Wagner Pomuceno, que é artista plástico, veio morar em Fortaleza e eu comecei a ver os trabalhos dele, fiquei empolgado. Ia para a casa dele e via ele pintando, ficava admirado, né? E aos 12 anos pintei minha primeira tela. Foi uma 12 anos? Uma Copa do Modigliani, eu até tenho lá em casa ainda. Legal. E fiquei muito curioso, minha irmã também desenhava, pintava, e eu comecei a fazer várias coisas na área da arte. Por exemplo, eu gosto muito de música, né? E aí comecei a tocar piano de ouvido, violão de ouvido, flauta de ouvido. Que interessante. E a gente pode dizer no popular, eu era muito metido, né, nessas coisas de arte, né? Curioso, né? Curiosidade. Curioso porque, quando no colégio, por exemplo, eu estudei no Cearense, e os irmãos maristas... Eu também sou do Cearense, legal, marista. Os maristas pediam para eu fazer símbolo da escola. Quando tinha algum trabalho de arte, pedia para eu fazer e tal. E era muito legal isso, né? Então, quando eu entrei Só que a minha família, ela não valorizava muito a arte para meus familiares. Meu pai do interior, sem estudo, minha mãe também, né? Pessoas humildes. Eles achavam que eu tinha que trabalhar, porque artista não era para ele, não era trabalho. Não era ofício, não era trabalho, né? Então, eu comecei a focar na universidade, né? E quando entrei na universidade, eu realmente deixei um pouco, que seria o meu segundo período de arte, porque a última coisa que eu fiz de arte antes de entrar na universidade foi o Salão dos Novos, que eu participei. Né? Então, ainda teve um início de trajetória artística valendo, né? Porque o Salão dos Novos é difícil. Não era todo mundo que entrava no Salão dos Novos, só entrava quem tinha um trabalho já reconhecido, que era um trabalho bom, né? Visto assim pelos curadores. Então, se entrou no Salão dos Novos é porque já estava ali no Eu gosto muito de começo, desenhar, né? E na época... sempre gostei de desenhar, né? Então, quando eu queria, até, por exemplo, teve um período que eu morei nos Estados Unidos, aqueles intercâmbios, né? Entendi. E lá, para conseguir, você sabe que a cultura americana é o vencedor, o perdedor e tal, né? E eu entrava como brasileiro, o pessoal não sabe nem onde era o Brasil, e eu, para conquistar as pessoas, comecei a desenhar quem eu via que era líder, assim. Eu desenhava, aí entregava, cara, você fez isso aqui.
Aí eu fiquei enturmado, né? Foi conquistando a galera, né? Por meio da arte. Eu usava isso muito para conseguir amizade e tal, né? E depois veio o violão e tal, eu ia para a Ponte Metálica, ali tocava com a minha turminha do colégio, naquela época do Caisbá e tudo, tempos bons, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu meio que castrei, né? Eu digo que eu entrei no armário da arte e fiquei até me aposentar. Eu fazia obras para meu uso, para dar de presente a pessoas da família, né? Fiz muito, como eu gosto muito de pintura realista, eu fazia muita cópias, né? e adaptações, releituras, né? De quadros para treinar mesmo, né? Para ficar para mim, né? Então, eu pegava os clássicos, eu gosto muito do Caravaggio, do Rembrandt, do Bouguereau, que eu gosto. Incrível, então, eu fazia muita cópia deles para meu uso mesmo. Minha casa é cheia de quadros desses artistas, né? Como, por exemplo, eu tenho um quadro que é uma menina do Bouguereau, mas eu coloquei meus cachorros. Né? Faz uma adaptação, faz uma licença poética ali, né? Então, depois que eu me aposentei, em 2018, eu disse, não, agora eu vou viver meu ofício de artista visual e tentar ver o que eu faço. Aí, como eu pinto muito rápido, eu comecei a pintar muito rápido e começaram a se aglomerar telas na minha casa. Eu disse, não, agora eu vou tentar comercializar. Entendi. E tentei entrar no mercado. E no período, voltando lá para o período de infância, ainda pensou em seguir carreira artística? O teu pai, a tua mãe, como é que quando eles viram o garoto lá pintando, como era essa receptividade ou essa não receptividade? Como foi isso? Isso foi determinante? Se não tivesse havido esse pé no freio da família, talvez tivesse seguido aí a carreira artística? Talvez. O que acontece é o seguinte, eu gostava muito de música, né? Certo. Então, eu morava perto de um professor de piano, às vezes eu terminava as tarefas do colégio e ia sentar na coxia, que ela não deixava eu entrar lá para ouvir, e ficava ouvindo na coxia as aulas de música da dona Zenaide, né? Então, eu gostava muito de música. E quando eu comecei a desenhar, que eu vi que eu gostava mesmo de desenho, eu até me interessei, eu pensei em fazer, mas aqui não tinha belas artes, né? Aí os irmãos maristas diziam, não, você tem que fazer arquitetura, tem que fazer arquitetura. Que era mais próximo, né? Mas a arquitetura não vai me satisfazer. Não vai suprir, né? Agora, minha família não queria absolutamente que eu fizesse nada de arte. Nem arquitetura e nem nada, né? Na arquitetura até aceitariam, né? Mas arte de jeito nenhum. Mas arte não queria e achava que isso era coisa de quem não quer trabalhar. Era absurdo. Era absurdo. Meu pai não tinha nenhuma compreensão do que é arte e tal, né? Até, por exemplo, quando eu fiz esse intercâmbio, eu fiz tudo escondido, as provas, tudo escondido, para quando chegasse no momento, né, que eu passei, eu disse, olha, eu passei, tem mais jeito, vou passar 6 meses nos Estados Unidos, e aí ele, vai fazer o que lá? Vai virar maconheiro? Mas aí, difícil, né? Depois que eu voltei, ele aceitou de boa. E a música, ele aceitava ou não? Não. Também não? Violão, a minha irmã começou a aprender violão e eu, à noite, quando estava tudo escuro, eu levava o violão para o escuro e começava a treinar. Treinava no escuro? Sim, aí uma vez me pegaram. Para a galera não ver? Não ver. O pessoal de casa não vê? Porque era coisa de rabo de burro, né? Como Meu dizia Deus do céu, ou seja, um preconceito grande mesmo, né? Preconceito muito grande. Aí a gente introjeta isso de forma que fica, né, muito forte. Aí eu disse, não, aí eu disse, eu vou fazer o Instituto Rio Branco, né, fazer diplomacia. Para ser diplomata. Aí comecei a estudar línguas, inglês e francês, e comecei a me preparar. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em economia e direito, né? Aí Passou para as duas? Passei, era economia na Unifor e direito na Federal. Aí eu disse, não, agora eu vou em Brasília ver o que é mesmo ser diplomata. E quando eu fui, tive uma grande decepção, que não tinha nada a ver comigo. Entendi. Até porque eles diziam que, na época da ditadura, né, eles diziam, na influência de família, você tem político na família, tem pessoas importantes, se você não tem, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar em Botsuana, em Zimbábue, nesses lugares. E aqui a concorrência é muito grande, tem muito. Aí eu
Já jogaram um balde de água fria logo. E eu era muito assim, barbado, chinelão, bolsa tiracolo. Era mais para artista mesmo, já tinha vibe assim, de artista. Me ver usando um cromo alemão, com paletó e tal, eu disse, não é para mim não. Aí voltei. Aristocracia não rolava não? Não, aí eu disse, não, eu vou ser um profissional liberal mesmo. Entendi. Aí foi para o direito ou foi para a economia? Deixei o direito. Entendi. E porque eu queria trabalhar, né? Comecei a trabalhar e fazer. Aí foi daí quando eu comecei a trabalhar, eu conheci umas pessoas que tinham estudado no exterior e minha meta era sempre ir para o exterior, né? Entendi. Quando eu terminei a faculdade, eu consegui uma vaga num curso na França, era equivalente ao mestrado daqui. Aí fui lá, fiz esse curso e paralelamente entrei na universidade, fazendo o doutorado terceiro ciclo lá, né? Então, agora eu era muito jovem, tinha 22 anos quando terminei. 22 anos. Me mandei sozinho para a França, sem bolsa. E muito capacitado, inteligente e estudioso, né? Porque para 22 anos conseguir... a bagagem do Colégio Marista, né? Que é muito boa, né? Ali é uma bagagem muito boa, mas muito preparado, porque com 22 anos... Eu foquei muito na minha vida profissional. Eu disse, não, eu vou... Já que não vou ser artista, vamos estudar para... Foi para o formal mesmo, né? E aí fui passei 2 anos na França e foi muito bom para mim. Inclusive lá tem um fato curioso, que eu morava num prédiozinho, no último andar, um estúdio muito pequenininho e tal, e eu fiz um desenho na parede. Uma vez chegou uma amiga minha, espanhola lá, e eu comecei a desenhar a orelha dela, e fui crescendo, e fiz uma foto, e fiz um desenho na parede. Uma vez eu cheguei, tinha polícia, tinha televisão, eu disse, mataram alguém, o que aconteceu? Aí, quando eu fui ver, para você ver como é o cuidado de um país civilizado, esse prédio era do século IV, era uma coisa bem antiga, né? Alguém passou e viu o reboco caído e tinha um afresco atrás. Então, ele estava desmontando toda essa parede para tirar o afresco, levar para o museu. Aí, ele estava esperando que eu chegasse. Aí, tinha televisão e tudo, né, fazendo a reportagem da descoberta, que era um afresco do século IV e tal. Que interessante. E eles queriam ir no meu quarto. Quando chegar lá, que viram... Aí foram pedir permissão, se podia quebrar um pedaço da parede, porque tinha aquela obra ali. Eu disse, não, pode derrubar tudo, né? Pode derrubar tudo. E a cultura, né? A cultura e o cuidado com a história, né? Com a história. Fosse aqui, infelizmente, tinham derrubado, era tudo com afresco, com tudo, não tinha pichado, e não preservam o patrimônio. Infelizmente, isso é uma regra no Brasil e no nosso estado também. Não tem preservação do patrimônio histórico-cultural, né? Patrimônio artístico, a memória muito... que não é memória, né? Destrói a memória, né? Destrói a memória. Você vê aquele castelo da Madame Pierina que tinha ali na Santos Dumont, foi derrubado e tal. E outras, né? E outras coisas. E na orla, na beira-mar, casas antigas, né? Isso. E a nossa arquitetura que conta a história, tanto a arte quanto a arquitetura contam a história da arte, contam a história em si, é derrubado, né? É jogado para trás. E aí passou esse período da faculdade totalmente off. Desenhava alguma coisa? Para uso mesmo, pessoal, digamos assim, né? Eu fazia. Inclusive lá na França mesmo, eu não era bolsista, e eu tinha uma amiga de Recife, a gente vendia. Ela fazia docinho, essas coisas, a gente ia vender na feira do mercado da Pulga, né, para ganhar algum dinheiro. Mas nunca pensei em fazer desenho, né? Que eu poderia ter feito. Travou mesmo, né? Travei. Isso, foi uma coisa que ficou no armário até a minha aposentadoria. E aí a gente vê, ainda bem que a arte não perde o artista, porque acaba que os que têm sorte, os que conseguem, retomam, né? Depois de um tempo. Porque o artista não consegue viver sem arte, né, Bosco? É muito complicado. É um chamado, constante, chamado de alma mesmo. Eu creio que, tanto pelo fazer artístico, que a gente tem necessidade, o artista tem necessidade de estar mexendo, de estar criando, de estar inventando, quanto a necessidade do fazer, quanto a questão da alma, da terapia que é, né? De ser um ser humano mais equilibrado, de buscar o remédio para as dores da alma e para as questões da vida com
com a arte, né? A gente não suporta a vida se não estiver fazendo a arte, né? É mais pesada a vida sem arte. Muito. Para o artista, né? Pro artista. E isso fica na gente, porque, de certa forma, por exemplo, quando eu me aposentei, eu disse, não, eu era professor do mestrado lá na UES, e eu ia me aposentar, e o coordenador lá disse assim, Bosco, por que você não faz um quadro aqui para a gente? Eu disse, faço. Aí eu disse assim, eu vou fazer uma réplica da Escola de Atenas, aquele quadro Rafael, né? Aí eu fiz, só que os personagens eu coloquei cientistas políticos e filósofos da atualidade. Alterou. Alterei, deixei só os dois. Deixou só o cenário, né, e tal. Principais e o cenário. Aí eu botei Foucault, botei Marx, botei Castoriadis e vários. E está lá o painel ainda. Está na UES? Na UES. Aí depois o pessoal do grupo de mulheres lá, né, gênero, pediu que eu fizesse um outro com as mulheres também. Entendi. Fiz 2 quadros, estão lá, e eu nunca tirei uma foto desse quadro para guardar. Que maravilha. E deu de presente para o Estado. Ficou lá no mestrado. Está lá na UES. Está no mestrado. Então, quando voltou da França, foi fazer concurso público para... Na verdade, quando eu voltei, não existia essa coisa, era quem indica, né? Entendi. Não existia concurso público, tinha que ser amigo... Foi antes da Constituição, então, né? Foi antes de 88. Foi, em 83 que eu voltei da França. Entendi. Então, eu voltei para a antiga... Eu trabalhei na CEPA, que é a Comissão Estadual de Planejamento Agrícola, uma instituição extremamente competente, pessoas extremamente competentes. E na época eu era estagiário, e eles me aproveitaram, porque tinha o Polo Nordeste, e vinha muito gringo para cá, e eles precisavam de alguém que viajasse com os gringos no interior para traduzir do inglês, né, ser intérprete, né? Então e tu se garantia nos idiomas? Eu tinha chegado nos Estados Unidos, estava mais ou menos em dia. Então tanto o inglês quanto o francês ficou dominando, né? Aí eu trabalhei com esse pessoal, né, viajei muito do Ceará com os gringos, né, que sabiam muito mais do que a gente, coisa do Brasil. E quando eu voltei, eu não consegui entrar lá porque não tinha quem me indicasse, né? Não tinha padrinho político. Com mestrado e tudo, não adiantava. Mas aí eu topei voltar para lá como estagiário mesmo, né? Certo. Até era assim um pouco humilhante, que as pessoas falavam, como estudou na França, não sei o quê. E é estagiário, né? Eu digo, ganha como estagiário, eu não tive problema nenhum. Aí depois fui para a Emates, trabalhei 2 anos na Emates, trabalhei 12 anos no Cine e 28 na UES. Na UES. Que maravilha. Como professor. Foi. E sempre na economia ou passeou por outras áreas também? Não, porque, na verdade, quando eu fiz o mestrado na França, eu era economista, né, como economista, mas economia de desenvolvimento, eu trabalhei muito a pegada meio da sociologia. Né? E eu gosto muito. Então, quando eu cheguei aqui, eu abandonei o doutorado lá, não terminei só o mestrado, o doutorado terceiro ciclo, não voltei, porque eu não tinha bolsa, teve uma época que a gente... Ficou difícil. Fica difícil, aí eu voltei para cá e fiz, quando eu estava, abriu a primeira turma de doutorado aqui da UFC em Sociologia, aí resolveu fazer. Né, eu era o Coringa, porque era só professores que estavam esperando abrir o doutorado para entrar, né? E eu fui o Coringa dos 10, né? E fiz doutorado aqui, depois em Sociologia, depois pós-doutorado em São Paulo em Sociologia também. Então, da economia... Fiquei metido a sociólogo. A sociólogo, legal. E dava aula na UES de Sociologia? Era, Sociologia do Trabalho, principalmente, então, que era a minha área. Então, acabou migrando, apesar de serem áreas cogêneres, né? A economia e a sociologia, elas conversam, né? Conversa. Na verdade, eu acho que tudo conversa, né, Bosco? Tudo conversa, tudo conversa. Essa divisão... É didática mesmo, a divisão das áreas do conhecimento, né? Porque, na verdade, você acaba usando tudo, né? Principalmente nas humanas, que o laboratório é o mundo, né? Então, todos os... O laboratório é o mundo, exatamente. O laboratório é o planeta. No mundo, a gente tá lá. Só que a sociologia, né? Ela acaba sendo mais humana ainda, porque você lida menos com números e mais com gente, né? E mais com gente. E que se aproxima mais da arte. Quer queira, quer não queira. Né? O artista, eu acho que ficou mais confortável na sociologia do que propriamente na economia. Né? E aqui a Colau ainda usava a arte
na aula, né? Por exemplo, tinha uma disciplina que eu dei que era elementos de conjuntura, que era as coisas que aconteciam na atualidade, a gente discutia, e estava na época a globalização, era grande discussão e tal, e eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre globalização, depois a gente escreve sobre globalização e agora vamos materializar a globalização. Afinal, mormaço, comprei um monte de barro, vamos fazer umas esculturas aqui sobre globalização. Massa. E eles fizeram e foi muito legal, eles gostaram muito. Que legal. Os grupos fizeram traduzir a globalização no barro, né? Fazendo cerâmica. Foi muito legal. Que legal. E aí teve toda essa jornada acadêmica e formal, acabou atendendo os anseios da família, que queira, quer não queira, né? E, de certa forma, é bom, por um lado, que eu acho que as escolhas da gente acabam sendo, a gente às vezes atribui, porque a família, mas são nossas, ou porque achou mais interessante aquele caminho, porque viver de arte sempre foi difícil, né, Bosco? E para você ter... pagar boleto, eu sempre falo aqui de pagar boleto, hoje a arte está sendo mais valorizada, a gente fala muito aqui no #arte, né, para a galera entender que a arte é patrimônio, né, entender que a arte é necessária, né, não existe vida sem arte. Imagina a vida sem arte, sem a música, sem o teatro, sem o cinema. A gente viu isso na pandemia. Com certeza. O que seria das pessoas que estavam... nós todos, né, confinados, se não fosse o cinema, se não fosse a arte, né, para salvar a galera, além da ciência, né, salvar a galera na pandemia. E hoje tem mais esse olhar, mas antes não tinha. Né? E a pedagogia da arte, né, você, por exemplo, assiste um filme, um documentário, você vê uma obra de arte, você se interessa por aquele pintor, vai estudar, isso tudo é muito, muito importante para as pessoas, né? Porque você aprende, né, outras coisas por meio da arte. Né? E a poesia que traz para a vida das pessoas. Né? E hoje, graças à evolução, ao amadurecimento da sociedade mesmo, a gente falando de sociologia, eu creio que os pais já estão vendo de outra forma. Né? Sim, a gente vê os cursos aí, hoje a gente tem o IFCE, tem curso na UES também de artes, né? Então hoje a galera já, tu como professor, tu vê que isso já é mais valorizado, essa galerinha de hoje já não tem mais tanto esse problema. Não tem não. E eu acho assim, as pessoas estão mais soltas no sentido de lutarem por aquele sonho, né? E quererem, bom, eu quero fazer arte, eu quero... eu tenho alunos artistas, uma vez eu tinha um aluno meu desenhando, aí eu olhei assim, rapaz, tu desenha muito bem, cara. Eu disse, mas... aí com um lápisinho muito... Aí eu tinha trazido uns lápis de fora e tal, aí tá aqui para você. Ó. Deu de presente. Rapaz, ficou que legal. Aí, assim, eu gosto muito de incentivar essas pessoas, importante. Porque eu me sinto no lugar delas, assim, quando eu tentava fazer alguma coisa, né, qualquer coisa que eu tinha de dinheiro, eu ia no Epitácio, comprava aquelas tintazinhas, vinha e pintava. Né? Então, é muito importante. Agora, hoje, não, acho que os próprios pais estão entendendo mais, né? Porque tem as escolas, tem muitos exemplos de pessoas. Acho que, por exemplo, um programa como esse é importante porque você nota a trajetória, vê aqui na trajetória de muita gente, artistas, a arte perpassa, e é importante que a gente apoie. Né? E falta aqui no Brasil e no Ceará, obviamente, o entendimento da arte como ofício. Isso, né? O Galvão, a gente conversando aqui, ele falando sobre o Aldemir Martins, e o Aldemir Martins, a galera chegava lá, achava o trabalho dele bonito e tal, e disse, então você quer que eu continue fazendo esse trabalho? Então compre. Né? Porque se não comprar, eu não tenho condições de continuar. Então, a aquisição da obra de arte, além de enriquecer o patrimônio e a vida das pessoas, proporciona que a arte continue. Sim. Porque precisa... ter feijão na panela, precisa pagar boleto. O artista tem família, o artista tem que se sustentar. Né? E o Estado tem que servir de mecenas, o Estado chega junto, a gente vê aí muitos editais, que são poucos ainda, né? Para as artes visuais, e precisa a sociedade entender que a arte é necessária e adquirir o hábito de adquirir. A arte é cara, mas muitas vezes, primeiro que tem arte de todo preço. Né? Tem arte que é muito cara, como qualquer bem. Né? Você tem um celular que é barato, você tem um celular que é caríssimo. Você tem um microfone desse que pode ser caro, pode ser barato. E você tem a arte que é mais acessível e a arte menos acessível. Sim. Né? Então, e
os arquitetos, os design de interiores, cada vez mais especificarem obras de arte para os seus clientes, que estão gastando ali, estão investindo, né, dinheiro nas suas residências. Agora, e tal. tem uma coisa, por exemplo, com essa minha vivência da sociologia, eu trabalhei muito na área de saúde do trabalhador, né, coordenei uns projetos da OMS durante 11 Organização anos, Mundial né? de Saúde. Sim, aqui pelo CETRED, nessa área de saúde e trabalho. A gente percebe, por exemplo, que tem muita possibilidades de você trabalhar com arte, saúde, arte e trabalho. Laboral. Né? Laboral. Né? Laboral. Relacionar isso. Né? E quer dizer, tudo conversa, né? Tudo tem uma relação. Deveria ser mais usado, né? As próprias empresas utilizarem os artistas, usarem da mão de obra do artista para facilitar o trabalho dentro das instituições. Isso. Né? Você vê em fábricas, você encontra cordelistas, você encontra pessoas que fazem poesia e tal, e ficam, né, frustrados e travados, e poderiam vivenciar as duas coisas. Isso. Então, a arte, e é importante, é massa, eu acho, massa a gente bater papo aqui no hashtag arte, porque sempre eu até converso em casa de cara, todo hashtag arte vem uma ideia, vem uma coisa nova, que às vezes nem é tão nova, mas que surge como possibilidade. A arte como facilitadora dentro das empresas. A gente vê a galera chamando palestrantes, muito importante, tem ginástica laboral, muito importante, e por que não arte como forma de desenvolvimento humano e profissional dentro das empresas. Né? O cara trabalha com qualquer coisa, o cara trabalha numa fábrica, trabalha numa indústria de PVC, né? São ali 500 funcionários, por que não ter jornadas artísticas lá dentro para poder melhorar o clima e o ambiente de trabalho, como arte-terapia, como terapia ocupacional e etc. Né? E até assim, aprender a compreender um pouco de arte, né? Porque às vezes as pessoas são tão envolvidas com a vida laboral que você não sabe o que é uma arte abstrata, uma arte... Isso. Né? Então, eu acho que é importante essa vivência e compreensão das pessoas, a formação, né? Formação. Eu acho muito interessante. Isso é muito importante ser dito. E fica aqui a dica para os empresários, para que levem a arte para dentro de suas empresas como forma de desenvolvimento, de melhoria do ambiente de trabalho. Sim. E de crescimento da própria empresa. Isso, com certeza, a arte dentro das empresas vai se reverter em progresso da própria empresa, né? De crescimento da empresa. E a arte, eu acho, ela serve também muito para passar mensagem. Eu procuro, por exemplo, a minha relação, meu estudo de relação homem-natureza, eu acho que é o que me move, né, para fazer arte. Eu tenho muitos trabalhos, fiz uma exposição recentemente sobre animais em extinção, né, porque as pessoas, aí eu botava no quadro um QR Code para a pessoa acessava no celular e tinha o canto do pássaro, o barulho da onça. Né? Isso arte e ciência, né? É muito legal, link, né? porque educa também as pessoas. Aí eu dizia assim, é melhor ter um quadro de um pássaro do que ter o pássaro na gaiola. Poxa, então, fantástico. Eu acho que essas mensagens que a arte pode transmitir é muito interessante, né? Porque desculpem os filósofos que não acham, mas eu acho que o homem é o maior predador da humanidade. Eu não acho do planeta, né? Eu não acho não. Eu tenho certeza. Então, a gente como o maior predador do planeta, a gente tem que parar e pensar no que a gente está fazendo. Você está destruindo o que é nosso. É o único bicho, eu digo para a galera, a moçada esquece que é bicho. O ser humano esquece que é mamífero. Às vezes eu brinco lá em casa, eu digo, olha, o Luiz Otávio, meu menino, eu disse, olha ali o mamífero. Aí ele disse, é tu, cara. Tu é um mamífero. Tu não estudou não no colégio. E aí a gente vai... E o ser humano é o único bicho que destrói a própria casa, que destrói o próprio lugar, que para construir algo, suprime, degrada. É absurdo, né? É um egoísmo muito grande. A ganância humana é impressionante. E acabando com a própria história.
Né? Porque e até tem uma galera que tem umas linhas de pensamento, né? Tem uma galera que acha que o ser humano não é nem daqui, deste planeta, né? Da Terra, porque os outros animais, eles convivem nos ecossistemas de boa, né? E até eu estava nessa conversa esses dias, a gente vendo, a gente tem visto muitas mulheres grávidas e está voltando talvez pós-pandemia, tem visto muita criança, né? E tal, teve uma época que a natalidade estava embaixo, agora está aumentando. E aí o meu menino dizendo, por que é que precisa de médico para fazer um parto? Eu disse, como assim? Eu disse, na selva tem médico para fazer parto da onça, do leão, do macaco e dos bichos? Eu disse, tem não. Então, por que para a gente precisa? Aí eu comecei a conversar com ele, raciocinar, e disse, porque o homem perdeu a naturalidade. Né? O homem não tem essa questão do hábitos natural. danosos à saúde que precisa de cuidados maiores, né? Porque na selva você se movimenta, você quer uma coisa. Aqui você passa o dia no celular, parado, não sei o quê. Perdeu a relação com a natureza. Perde. Né? E deixou de ser. O pessoal fala de inteligência artificial. Eu creio que a inteligência artificial é a do homem. Tem a inteligência artificial que estão criando, mas a inteligência da gente, do ser humano, é artificial. Tanto que repulsa o natural, né? Ele degrada a natureza. A inteligência do homem não é voltada para o natural, é voltada para o artificial. E as pessoas falam, o mundo vai se acabar, possivelmente se acabe para nós, homens, que a gente vai destruir a si próprio. Mas talvez a barata vai continuar, outros animais vão continuar. A não ser que a gente consiga destruir tudo. Também, a não ser que consiga destruir tudo. Mas é muito... E a arte, como está dizendo, é uma forma... Tanto que, quando não existia a fotografia, os livros, eles eram... a história era contada, as expedições, eram por meio dos artistas, né? Os artistas, o Halder Gomes disse isso, antes da fotografia, era a pintura que contava a história da humanidade, da ciência, nas expedições e tudo. Falando nessas expedições, vamos começar a olhar os trabalhos, a ver os trabalhos do Bosco. Olha que massa, vamos pegar do início. Mas é isso aí, a arte tem que ser usada como forma de dar conhecimento para a galera, né? Aí, por exemplo, é um quadro que não é meu, mas o gato é meu, né? Então eu adaptava Esse é o primeiro da série? É o segundo, né? Massa. Então o gato é teu? Essa aí é uma cópia, um estudo que eu fiz de um pintor, não estou lembrado do nome dele, né? Uma menina que eu vi num museu, aí trouxe. Aí a licença poética de colocar o gato de casa no braço da menina, muito legal. E é interessante porque aí a gente vê a arte contemporânea. A arte contemporânea é justamente isso, né? É de você ter a licença poética, de pegar o antigo e transformar no novo, né? De fazer releituras de forma até... tem uma certa brincadeira aí, tem uma onda, né? Ele disse, não, vou colocar aqui o nome do gato, não sei se tu lembra o nome do gato. Era Siriguejo, né? Siriguejo, colocar no braço da menina. Lindo trabalho. É óleo, Bosco? É óleo. Eu gosto muito de óleo. Eu sou apaixonado por pintura realista, né? Entendi. Aí interessante que eu estou fazendo uma mentoria com o André Dalólio. Abraço, André. E é muito interessante porque eu digo assim, André, você se comunicou com a minha alma, né, de artista. Porque, quando eu disse esses 3 períodos da minha vida, esse período que eu passei no armário como artista, ela conseguiu linkar e eu comecei a perceber o que eu fazia anteriormente à universidade e estou voltando a fazer. Está resgatando. Estou resgatando isso tudo. Né? Que massa. Então, ela disse assim, você é um surrealista barroco. Eu gosto muito do barroco e ela viu uns quadros lá em casa e tal, e disse assim, é muito barroco. Eu gosto do drama barroco. Né? Mas também sou um pouco surrealista. Né? Então, eu estou trabalhando nisso e está sendo muito legal. E é um legal. trabalho que tem muita profundidade e profundidade no olhar dessa... Tudo bem que já foi pintado por outro artista, mas você conseguir, mesmo na releitura, colocar um olhar desse, penetrante, né? É incrível. Né? E o olhar do gato da mesma forma, o Siriquejo. E a figura em primeiro plano, né? E a questão do barroco, a parte escura atrás, né? Do trabalho se sobressai, né? É incrível, lindo o trabalho, lindo mesmo, muito, muito massa. Vamos para frente. Isso aí foi um Zeus também que eu fiz. É antigo esse trabalho? Mais ou menos.
tem uns 8 anos, mais ou menos. Entendi. Está meio borrado. Então já aí, foi da retomada agora. Não, essa aí é a parte que eu fazia para minha casa. Aí está na minha casa. Entendi. São os trabalhos que a gente faz para a gente, né? Pra gente, e não faz com intenção para treinar e tal. Entendi. Inclusive eu olho, começo a ver. E tudo óleo. Isso aqui também é um quadro do Rubens, os 4 filósofos. Eu coloquei os 4 companheiros que moram comigo e eu Legal. E o meu cachorro também. Aí, Legal. Então, licença poética de trazer os personagens da agora e colocar, né? Isso. Rubens, com licença aí, que eu vou atualizar teu trabalho. Não? Eu gosto muito Legal. do Rubens, Rembrandt. Muito bom, muito bom. Aqui é o Aniceto, né? Eu fiz uma homenagem a ele no ano que ele morreu. E o Soldadinho do Araripe, que também está em extinção, né? na região do Araripe. Eu gosto muito desse pássaro. Aqui está aparecendo de novo. Está aparecendo de novo, interessante. Já houve muito, né? Foi. Então, tinha muito, o pessoal chama teve pior, né? Mas... chama de galo de Campina. Não, também. isso aí é outro, né? Soldadinho do Araripe só tem no Ceará, na região do Araripe. Então ele parece com o galo de Campina que tem a cabeça vermelha. Parece. Outra espécie. É uma espécie cearense, genuinamente. Entendi. Né? E está ressurgindo agora. Eles estão tentando preservar, porque na medida que acontece o desmatamento lá da região do Araripe, eles vão perdendo a possibilidade de viver, né? Entendi. Então, estavam desaparecendo, agora está, não sei se deve estar na faixa de 500, por aí. Entendi. É difícil, né? Essa questão é difícil, o desmatamento E é um pássaro muito raro. Aí é o galo de Campina, o cardeal. Já né? é o galo de Campina, né? Porque eu confundi. Para cá, o outro é para frente. Entendi. Esse tem mais. Esse tem mais. E esse tem extinção, aqui, não né? tem? E esse tem aqui. Eu tenho um sítio que tem muito pássaro, eu crio ganso, crio pato, crio pavão. Legal. E eu observo muitos pássaros, e às vez por outra eu fotografo. E ele aparece, o galo de Campina aparece lá. Aparece. Lindo trabalho, lindo demais. Belíssimo. Aí é uma cachorra que eu tinha também, que eu fiz. Você vê que é um estilo meio... Muito forte, né? Muito forte. E faz uma homenagem a essas criaturas maravilhosas que ficam com a gente, né? Isso, nos acompanham na vida. Nossos anjos, né? Nossos anjos. Lá em casa temos 2, o Iron e a Chitar, e a gente é apaixonado demais, né? Eu já criei mais de 100 cachorros. Mais de quantos? Mais de 100. Eu tinha Mais uma casa de 100 cachorros? Eu tinha uma casa que, em média, tinha 30 cachorros. Né? Na mesma época? Pegava de rua. Tem um gato, inclusive um gato lá em casa, que tem 21 anos. Ele foi jogado pelo muro, alguém jogou ele pequenininho assim, e os cachorros grandes não pegaram. Não mataram. De manhã, e ele estava até Estava hoje. lá, Tá até sobrevivente. Hoje. E já tem 21. 21. Que legal. Que massa. Bora para frente. Aí é um São Francisco que eu fiz, que o Zé Tarcísio gostou, e a gente fez... Zé Tarcísio? Zé Tarcísio. O trabalho é belíssimo, né? Mas o Zé Tarcísio botou o olho e disse que é bom, Para mim foi porque é excelente, honra, né? Eles, grande vamos mestre. Vamos trocar. A gente está tentando, o Zé Tarcísio tem... É muito requisitado, né? Um dos grandes mestres que a gente tem aqui no Ceará. Para mim foi uma grande honra. Fortaleza. E ele botou o olho no trabalho e disse... Ele quer permutar o trabalho? Foi, já fizemos a primeira parte, eu já entreguei o trabalho. Já entregou para ele. Falta ir buscar o dele. Ele vive chamando para eu ir lá, mas aí não... Pega logo um bem grande dele lá. Mas ele gostou muito. E é justamente... Abraço para o Zé. Com o Soldadinho do Araripe aí. Maravilha, o trabalho é lindo. Incrível. Aí, desenho. Eu gosto muito de desenhar. Puxa vida. Meu processo sempre começa pelo desenho, seja a encomenda, seja o que for. E aí é lápis. É lápis? 6B. Puxa. Eu tenho vários... O preto e branco, eu acho bonito, colorido. O meu trabalho é colorido. Mas o preto e branco é massa, né? Tem uma pegada diferente. Quando você consegue dar o recado sem precisar da cor, né? Aí você diz, poxa vida, com a sombra e com a luz... Olha a expressão desse gato. E a riqueza do traço, né, Busco? Eu gosto muito de desenhar. É canção, é? Não, é um lápis comum mesmo. E o papel é canção ou o papel é comum? Não, eu não sei, é aqueles sketchbook que a gente compra por aí, tem um papelzinho grosso. E aí você vê que para fazer uma obra de arte belíssima, você não precisa de muito. Você tá com um lápis e um papel,
comum. E eu tenho mania de andar com sketchbook e lápis, né? Às vezes eu vou para uma clínica fazer um exame, uma coisa, fica lá, fico né? sentado e fico desenhando as pessoas. Demorou? Não, nem me toquei, né? Estava lá desenhando. Maravilha. Aí é com papel do Júlio Silveira. Papel de bananeira do Julinho. Um abraço, Julinho. Muito Júlio Silveira, Lana Guerra, já são fiz incríveis. muitas obras com... E aí o suporte ajuda o artista, né? Porque ele já vem com a textura que dá uma pegada incrível, linda. Muito bonito o trabalho, muito bonito. E dá só para voltar no papel de bananeira. E essa moça, ela... Não, é aleatório. Na época da pandemia, eu via muito tutoriais e tal, e tinha um dos tutoriais que falava, ele deu um link, que eu perdi, inclusive, que são fotos aleatórias do mundo. Fotógrafos fotografam pessoas no mundo, nas ruas e tal, e é muito interessante, você vê pessoas de todos os tipos, legal. E é livre, né? Eu nunca mais encontrei isso. Eu gostava de ver e desenhar, né? Fazer. Massa. Bora para frente. Lindo trabalho. Lindo demais. Aí foi um estudo de anatomia. Muito bom. E esses fuminhos, tem uma pegada abstraída, né, Bosco? Tem alguns trabalhos que ele caminha para a abstração, né? Se você fizer um recorte... Eu faço muito a figura mais realista e depois eu vou desmanchando. Sai. Agora, aí foi o início de um processo que eu estou mais... Está soltando mais, indo mais para agora, depois da Andréa Dalólio. Massa. Vamos para frente. Essa aí, por exemplo, é uma série que eu faço de sentimentos. Por exemplo, eu estou mostrando aí o ciúme do cachorro. Isso aí é meu cachorro, né? E o ciúme do cachorro com o bonequinho da menina, né? Então, entendi. Há uma troca de olhares aí. O ciúme, né? Você vê no olhar dele o ciúme bem presente. Massa. Bora para frente. Aí eu chamei de saudade, né? Uma partida. Esse olhar da saudade mesmo. Uma mulher no trem com... Meu cachorro Esse é o único cachorro que eu tenho ainda lá em casa, né? Então ele serve presente, de modelo, né? Só tem esse hoje? Só. Dos 100 que tinha... Já foram morrendo. Isso aí é ele tristeza. de novo? Não, aí é outro, é um vira-latinha. Eu quis retratar a tristeza, né? E o olhar do cão, né? E da menina ali, realmente você vê... E aí eu estou começando a dar mais volume, esse quadro tem mais volume. Estou mudando um pouco. É incrível essa pegada rarefeita, né? Você dá tipo um esfuminho, dá uma força para o trabalho, além do olhar. Impressionante, belíssimo trabalho. Vamos para frente. Lindo demais. Aí foi para a exposição que teve em Recife, da Mona Lisa, né? A Veridiana, que é colecionadora, adquiriu esse quadro. Eu fiz uma leitura da sopa, né, que jogaram recentemente. Né? É uma coleção fantástica, né? É muito interessante. Da Veridiana Brasileira, as Mona Lisas. Um abraço para a Veridiana, para a Andréa, que tem esse trabalho incrível, levando a arte para muitos lugares. Eu tinha feito uma Mona Lisa, que eu fiz uma exposição na França no ano passado, minha primeira individual foi lá, e eu fiz uma Mona Lisa, eu botei Guardiã da Floresta, eu acho que não trouxe não, aquela com a preguiça, aquela nua, né, com a preguiça e mas muita gente fez Mona Lisa também com araras, com coisas assim, então, quando a Veridiana encomendou o quadro, eu digo assim, não, vou fazer uma coisa que ninguém fez ainda. Eu pensei Fantástico. Essa mulher jogando. E ainda fala deste momento que a gente está vivendo, que estão vandalizando muitas obras de arte, isso, né? Por questões ambientais e tal, falando essa questão da crítica em relação à degradação do meio ambiente e tal, mas acaba destruindo e indo para cima da nossa história. Tanto que eu chamei essa obra de Mona Vítima. Mona Vítima, realmente. Que tem a ver a pobre da Mona Lisa, né? É difícil. Nesse caso, vamos para frente. Aí um processo que eu estou iniciando, juntando toda a minha... Antigamente, eu assistia a aula, desenhava e fazia coisas aleatórias, assim. Então, eu estou começando a fazer, eu vou preparando uma exposição individual, né, com esse processo para cá, para Fortaleza? Legal. Com esse processo de criação, né, porque aí eu estou falando, por exemplo, teve o cavalo que ficou lá no Rio Grande do Sul, em cima do telhado, né, então tem animais.
E é porque a foto não está muito boa, mas você começa a perceber, tem besourinhos, tem na boca tem um besouro, tem... Está juntando tudo, né? Estou juntando essa... Está fazendo uma mescla, essa né? perspectiva de atenção, né? O ouvido que... É uma parada surreal, né? É, meio surrealista. É uma parada surreal. Então, é só incrível. um então, exemplo. a pegada atual é essa aqui. É um exemplo. Isso aqui é o spoiler do que vai que rolar. Vem por aí, em primeira mão, né? Massa, massa demais. Eu não botei nem no Instagram ainda. Maravilha. Estou juntando as obras para expor. Obrigado, privilégio nosso aqui de estar mostrando. Bosco, muito obrigado. Uma conversa incrível. Tua trajetória é massa. Obrigado por ter voltado para a arte, né? O economista, sociólogo, que retomou, porque às vezes as pessoas, os artistas, não têm possibilidade e não têm essa força de retomada, né? E isso mostra que, em qualquer momento da vida, você pode retomar a carreira artística de forma pujante, né? De forma... Fez expulsão na França, né? No passado, está com o individual vindo aí. Que a galera pensa assim, se eu não vier de jovem como artista, não rola. Dá certo. Dá certo. A qualquer época dá certo, né? Claro. Não, eu queria até agradecer a você a oportunidade e registrar também 3 pessoas importantes nesse meu retorno. O primeiro foi, aliás, 4, né? O doutor Formiga, que me apresentou os artistas, que eu não tenho muito conhecimento dos artistas. Entendi. Né? Esse tempo que eu fiquei afastado, e me apresentando esses artistas, eu conheci o Rocha, né? O Antônio Rocha, que tem sido um abraço uma pessoa grande. muito legal. Foi entrevistado aqui no Ele Hashtag me acolheu Arte. muito bem, assim. É um cara fantástico. Dá umas dicas legais. O Omar de Albuquerque, que ele tem a coletânea Art Design no Rio Um abraço para o Omar, né? Que é incrível a coletânea o Omar, dele. Ele faz 5 anos que a gente está junto nessa parceria. Eu coloco meus trabalhos lá. E é uma pessoa assim que joga muito limpo comigo. É uma pessoa bem... que me ajudou muito, assim, e me estimula a produzir mais, né? E agora a Andréa, que a gente está nessa mentoria, ela conseguiu resgatar, ela fazer o link da primeira fase do Bosco, né? A mentoria da alma, a fase Bosco número 1 com a fase Bosco número 3, e eu estou me reconhecendo do Bosco de antigamente. Eu acho que isso aí vai dar muito pano para manga ainda. Com certeza, com certeza. Isso é muito legal. O trabalho só tende a crescer, né? Que é essa produção, e agora que está focado exclusivamente da arte, e aí a coisa só tem que prosperar, só tem que crescer. Porque eu acho muito importante para o artista, eu acho que assim, o jovem artista, se ele quer ser artista mesmo, né? É um exemplo que eu meu, né? De ter a arte como ofício. Se vai ter arte como ofício, vamos ter disciplina, vamos estudar, vamos ler, vamos... Porque não é só sentar e esperar a inspiração cair, não, né? Você tem que estudar, ler, né? E como eu digo, estudar e trabalhar. O mundo também é o laboratório do artista, né? Você tem que observar, você tem que... eu brincar com meus alunos, eu dei uma disciplina de metodologia qualitativa. A primeira coisa que eu pedi era para todos pegarem o grande circular num sábado e sair observando os bairros de Fortaleza. Fantástico. Para dizer o que eles perceberam, tanto do que eles viam e o que acontecia dentro dos ônibus, né? Que é isso, o mundo é isso. A gente experimentar o mundo. Tem que experimentar o mundo. E para vivenciar a arte, você tem que experimentar o mundo. Né? Fantástico. E agora eu estou também experimentando outras formas de fazer arte, com o Jeová, por exemplo. Estou na cerâmica, estou com o Gesto Pirajá tentando fazer gravura. Né? Estudando, né? Estudando. A gente sempre foi um estudioso e agora está focado... E é isso, eu acho que a arte também tem que ser... Né? Tem que estudar. Tem que ler, tem que ralar, porque não é só inspiração. Sempre procurar o crescimento. Bosco, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Hashtag arte com Bosco Feitosa. Hashtag arte. Viva a vida, viva a arte. Show de bola, cara.